Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o primeiro domingo da Quaresma. E a Quaresma é esse tempo forte que nos prepara para a grande celebração que resume todo o mistério da fé cristã, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na liturgia católica, todas as grandes festas devem ser precedidas por um tempo de preparação. No final do ano, quando vai se aproximando do Natal, nós passamos pelo Advento, que nos prepara para a grande festa do nascimento de Jesus. E a Quaresma é o tempo que nos prepara para a Páscoa de Jesus. E a segunda leitura da carta de São Pedro nos disse: Cristo morreu uma vez por todas por causa dos nossos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Essa é a dinâmica que a Quaresma nos proporciona. Fazermos a experiência da salvação em Jesus, porque Ele assumiu a nossa condição humana. Ele se fez um como nós para nos resgatar daquilo que nos impedia de vivermos a comunhão plena com Ele. E o que é que nos impedia de viver a comunhão plena com Ele? O nosso pecado. Então, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós fomos lavados do nosso pecado para voltarmos à comunhão com Deus. Então, toda a dinâmica da liturgia da palavra vai nos colocar neste contexto de meditarmos as dores, os sofrimentos, de acompanharmos o itinerário que Jesus faz para nos redimir, para nos readmitir na comunhão com Deus e, com certeza, nos dá o maior presente que poderíamos receber da parte de Deus: a filiação divina, a graça de sermos filhos e filhas, amados, amadas do Divino Pai Eterno. Então nós vamos agora retomar o Evangelho de hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 1. É um evangelho bem pequeno, mas ao mesmo tempo um evangelho denso, que nos relata as tentações de Jesus no seu caminho
rumo a Jerusalém, no seu caminho rumo à sua Páscoa. Então vamos tomar aí o versículo 12. Pegue no seu folheto o versículo 12. Vamos ler juntos o versículo 12? Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Vamos parar por aqui. Esse trecho do Evangelho acontece depois do batismo de Jesus. Jesus, ao ser batizado por João, recebe a unção plena do Espírito Santo, que é manifestada no seu batismo, e a partir do momento que ele é batizado, começa a sua missão. Vamos dizer que o início da vida pública de Jesus é a partir do seu batismo. E esse trecho acontece depois do batismo de Jesus. E é interessante como o Evangelho nos situa. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus aonde? Ao deserto. Então, Jesus foi levado, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E qual é o significado teológico do deserto? O deserto na Escritura não é somente um lugar geográfico, mas o deserto na Escritura possui um significado teológico. O deserto, em primeiro lugar, é o lugar do encontro com Deus e, ao mesmo tempo, é o lugar aonde nós somos tentados, aonde nós somos confrontados. Então, no deserto, nós não temos nenhum rio para pegarmos água para saciar a nossa sede. No deserto nós não encontramos uma árvore frondosa para desfrutarmos da sua sombra, ou até mesmo comer dos seus frutos e saciar a fome. Ou seja, o deserto é um lugar desprovido de tudo. E se é um lugar desprovido de tudo, nós não temos aonde colocar a nossa segurança. Então Deus, quando queria falar com o seu povo, Deus mandava o povo para onde? Para o deserto. Porque o deserto em si é o lugar por excelência do encontro com Deus. Porque você não tem aonde colocar a sua confiança. E aquela grande devassidão te proporciona um medo, uma insegurança. E ao mesmo tempo, devemos colocar esta segurança onde? Em Deus. Pode ser que hoje nós não confiemos tanto em Deus, porque nós temos muitas seguranças. Eu tenho a casa onde eu moro, eu tenho meu salário para pagar as minhas contas, eu tenho meu carro para andar, ou a minha moto, ou a minha bicicleta, eu tenho a minha família em casa para cuidar das coisas do cotidiano. As grandes estruturas que vão sendo criadas em nós e nas nossas relações, pode nos impedir, em muitos instantes da nossa vida, de colocarmos a confiança em Deus. E é por isso que na missa de hoje, nós devemos pedir ao Espírito que nos leve para onde? Que nos leve para o deserto. Para fazermos esta experiência de confiança plena no Senhor, de nos entregarmos inteiramente a Ele, e ao mesmo tempo sermos confrontados conosco, com aquelas realidades mais profundas do nosso coração, que de repente escondemos, que colocamos dentro de uma caixinha, e escondemos lá dentro do criado, lá dentro da estante, do guarda-roupa, debaixo da cama.
e não permitimos ao Senhor adentrar a estas realidades. E é por isso que a quaresma é tempo de conversão. Jesus foi levado pelo Espírito para fazer esta experiência de uma comunhão plena com Deus. E foi isso que também aconteceu com o povo de Israel. Deste primeiro versículo, devemos entender que o deserto é o lugar propício para a comunhão com Deus, para a confiança em Deus e para também um confronto interior dentro de cada um com aquelas realidades que nos impedem de viver a nossa relação íntima com o Senhor. Então agora vamos para o versículo 13. Olha o que aconteceu no deserto. Vamos ler juntos o versículo 13? E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Vamos compreender este versículo. Depois que ele foi levado para o deserto, Jesus ficou quantos dias no deserto? 40 dias. A palavra quaresma vem do número 40. Então a quaresma são esses 40 dias que antecedem a Semana Santa para o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus passou pela sua quaresma. Ele fez um caminho de preparação para a sua Páscoa no deserto. E esse fato também coincide com o fato da história do povo de Deus. Quando o povo estava sendo escravizado no Egito, Deus chama Moisés, põe Moisés à frente do povo e fala: vai para uma terra prometida, que jorrará leite e mel. E o povo de Israel faz o êxodo. O que é o êxodo? A saída do Egito para a terra prometida. E quanto tempo durou o êxodo? 40 anos. 40 anos o povo peregrinando no deserto, até chegar à terra prometida. E muitos deles não chegaram, porque morreram durante esse período. Então, a partir do momento que Jesus permanece 40 dias no deserto, nós fazemos memória de um dos fatos mais importantes da história de Israel. Porque em Jesus nós temos o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado na Escritura. O povo que sai da escravidão e vai para uma terra de abundâncias. Isso também é refletido na dimensão espiritual. A humanidade que estava privada da graça de Deus pelo pecado, peregrina pelo deserto, para chegar onde? A ressurreição de Jesus, a vida plena, a vida abundante. Por isso que esse número 40 possui uma simbologia muito grande na vivência da fé. Remete à história e dá a ela uma plenitude em Cristo. Mas quando Jesus estava no deserto, durante esses 40 dias, o que aconteceu com ele? Ele foi tentado por quem? Por Satanás. O deserto é o lugar das tentações. Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Quem aqui na igreja já foi tentado por Satanás ao menos uma vez na vida? Tem alguém? Levanta a mão, começando pelo padre. Todos nós
Todos nós já fomos tentados por Satanás, e pode ser que não foi somente uma vez. Pode ser que você esteja pensando aí: Padre do céu, mas eu sou tentado todos os dias. Então este evangelho é para nós que também somos tentados por Satanás. E é interessante que Jesus assume a nossa condição. Jesus passa pelos enfrentamentos que nós enfrentamos, e Ele vence Satanás. Ele vence as tentações, para nos ensinar que a partir do momento que nós vivemos com Jesus, que nós peregrinamos na nossa jornada cotidiana, no nosso deserto interior com Jesus, nós também temos o poder de vencer Satanás. É muito interessante fazer a ligação entre esse episódio de Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás, e voltarmos lá no início da história, tomarmos o livro do Gênesis e olharmos para Adão, que estava no Éden. E o que aconteceu com Adão estando no Éden? Também foi tentado por Satanás. Qual a diferença entre Adão e Jesus? Adão foi vencido por Satanás, foi fisgado por Satanás, e Jesus no deserto foi forte, resistiu, venceu Satanás. Mas uma diferença muito interessante é que Adão e Eva no paraíso, no Éden, foi tentado na abundância, na fartura, tinha tudo aos pés deles. A criação foi colocada a serviço deles. Então, Adão foi tentado na abundância, na fartura, e Jesus foi tentado na escassez. Não havia comida. Se vocês lerem esse trecho no Evangelho de Mateus, Jesus estava com fome, e o demônio vai dizer para Jesus: ah, mas você não é o Filho de Deus, então transforme esta pedra em pão. Jesus é tentado na escassez, e mesmo assim, não se deixa levar pela tentação, mas tem o poder de dominá-la também. E pode ser, minha gente, que no nosso cotidiano as tentações tenham sido vencidas na nossa vida. Por quê? Porque estamos caminhando sem Jesus. Se estamos caminhando longe de Jesus, ou sem Ele no cotidiano, o que vai acontecer? Nós seremos derrubados pelas nossas tentações, seremos vencidos por elas. Mas a partir do momento que eu abro meu coração e acolho Jesus na minha vida, Ele vence a tentação no meu lugar. Ele luta em nosso favor. Ele é nosso companheiro de jornada e não permite com que as coisas ruins vindas de Satanás prevaleçam em nós. O contexto da tentação nos mostra que Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Qual é o significado teológico destes dois pontos do Evangelho? Primeiro, os animais selvagens que viviam junto com Jesus já é a prefiguração de uma nova criação harmonizada em Cristo. Porque a partir do momento que Adão foi tentado e deixou com que a tentação o vencesse,
O pecado entra no mundo e com o pecado entra a desordem. Entra o contexto de uma desarmonia, de um desequilíbrio, onde os animais selvagens matavam os animais, podemos dizer assim, mais mansos, os animais menores, e até mesmo o próprio homem tinha medo de algum tipo de animal que poderia matá-lo. De repente, uma onça brava, faminta, todo mundo sai correndo, porque fica com medo do quê? Da onça te comer. Então, esse detalhe, que os animais selvagens viviam com Jesus no deserto, é para nos dizer da nova criação, que Jesus fará no mistério salvífico, pela cruz, pela sua ressurreição, irá harmonizar toda a natureza que estava desestruturada pelo pecado. E hoje qual é o nosso desafio, minha gente? A violência. O tema da campanha da fraternidade deste ano: fraternidade e superação da violência. Nós temos medo de andar na praça da igreja, nós temos medo de sair à noite, porque a violência nos assola a todo momento. Se a violência anda do nível que está, com esta força que nos intimida, que nos amedronta, que nos faz refém, significa, olhando para o Evangelho, que a nossa humanidade está fazendo a opção de viver sem Jesus. Porque Jesus nos readmite a paz, a comunhão, a harmonia interior, a vivência fraterna com os irmãos. Então, este sinal que ele vivia no meio dos animais selvagens é para nos falar da nova criação que acontece em Cristo por meio do seu mistério pascal. Segundo detalhe, ele era servido pelos anjos. Na figura dos anjos, encontramos a proteção divina. Jesus estava no deserto, não tinha nenhuma estrutura que o amparasse, a sua confiança estava no Pai, mas ele não estava sozinho, porque os anjos de Deus estavam com ele. Muitos de nós temos aquele sentimento da aridez espiritual, do deserto espiritual. Padre, eu rezo, mas não sinto nada. Eu falo com Deus, eu venho à igreja, eu ouço a palavra, mas parece que dentro de mim é uma sequidão muito grande. Aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam nunca, vai dizer o Salmo. E ao mesmo tempo, nós somos auxiliados, nós somos cuidados por Deus, e Ele nos dá, no dia que nós nascemos, um outro presente, que se chama anjo da guarda. Cada um de nós, quando nascemos, ganhamos de presente da parte de Deus, um anjo da guarda. E qual é a missão do anjo? De nos dar a proteção divina, de nos guardar na presença de Deus. Por isso que Jesus, estando no deserto, passando pela tentação de Satanás, era servido por quem? Pelos anjos. Isso para nos ensinar que Jesus não estava sozinho, que Jesus estava sendo guardado pela proteção divina, através dos anjos que o serviam. E conosco não é diferente, nós somos guardados pelo nosso anjo da guarda. Eu me recordo que quando eu era criança, eu era muito custoso, e minha mãe sempre falava assim: olha, você está caindo desse tanto, porque você não está rezando para o seu anjo da guarda. Ela dizia, quando nós não rezamos para o nosso anjo da guarda, ele fica longe de nós.
Ele quer nos proteger, mas estando longe, não pode fazer muita coisa, por isso que você caiu. Aí eu voltava a rezar todo dia para o meu anjo da guarda, porque eu não queria cair, né? Ou seja, a nossa vida de oração nos proporciona uma comunhão também com esse anjo da guarda que nos serve, que nos protege, que impede as tentações de chegarem com mais força, com mais violência dentro do nosso coração. Então, olha como o evangelho é pequenininho, mas como ele é denso, como ele é profundo e quantos ensinamentos ele tem para cada um de nós. Vamos agora para o versículo 14. Vamos ler juntos o versículo 14? Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo... Vamos parar por aqui. O deserto, aonde Jesus foi tentado, era nesta região próximo a Jerusalém, chamado deserto da Judeia. Deserto da Judeia. Logo após enfrentar as tentações, vencê-las, com o auxílio do Espírito, com o auxílio dos anjos, com a sua comunhão com Deus, Jesus vai para a Galileia. Então ele sai da Judeia e vai para a Galileia. O Evangelho narrou, depois que João Batista foi preso. Por que o Evangelho situa a prisão de João Batista? João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Então, João Batista fecha a boca para que Jesus comece a falar. João Batista encerra o Antigo Testamento e Jesus abre o Novo Testamento com a sua vida pública. Nada no Evangelho, minha gente, é citado por acaso. Tudo que o Evangelho diz tem um significado para a vivência da fé. Então, aqui Jesus está iniciando a sua missão. João Batista fecha a boca para Jesus começar a sua pregação. E qual era a motivação de Jesus, depois de vencer as tentações, sair da Judeia e ir para a Galileia? Ele ia pregando o Evangelho de Deus. Há 3 domingos atrás, eu expliquei isso, e vou explicar novamente. A palavra evangelho significa boa nova, significa boa notícia, e ela foi retirada do contexto, do vocabulário do Império Romano. Então, todas as vezes que o imperador romano, que era considerado um deus, decretava uma ação para qualquer região do Império Romano, esta notícia do decreto do imperador chegava até as pessoas daquela região ou daquela cidade como um evangelho, ou seja, como uma boa notícia da parte do imperador para aquele povo. Então, esta palavra evangelho vem do contexto do Império Romano, mas há uma diferença entre a realidade do evangelho do imperador para o seu povo, com a realidade da palavra de Jesus para nós e para aquele povo da época. Porque no evangelho de Deus é interessante, ouvimos pregando o evangelho de Deus.
Se a palavra evangelho já era utilizada no contexto do Império Romano, então o evangelista Marcos quis distinguir que este evangelho não era o evangelho do imperador, não era o evangelho do Império Romano, mas era o evangelho de quem? De Deus, pregando e anunciando o evangelho de Deus. A diferença do evangelho de Deus é porque esta mensagem, esta palavra está imbuída de uma ação, de uma concretização. Jesus é a palavra por excelência do Pai, e é uma palavra em ação, é uma palavra em movimento, é uma pessoa agindo, é uma pessoa fazendo em nome de Deus, porque também Ele é Deus. Esta é a diferença entre o evangelho do império e o evangelho de Deus. Uma palavra ação, uma palavra que acontece, uma palavra que nos fortalece diante das tentações e nos faz permanecer de pé quando Satanás quer nos derrubar. Então, qual é a palavra que deve orientar a nossa vida? Qual é a palavra que deve nortear as nossas escolhas? A palavra de Deus, o evangelho de Deus. Mas nós temos um problema, minha gente, porque o nosso mundo hoje é muito barulhento. Você já parou para reparar quantos áudios você recebe por dia no seu WhatsApp? Já parou? Repare, faça esse exercício amanhã. Olha como é dentro da nossa casa: televisão ligada, rádio ligado, não é? De repente, se eu não tenho a televisão, o rádio, eu tenho o celular, então eu ligo o celular. Quando vamos entrar no nosso carro, a coisa é quase que involuntária. A primeira coisa, de repente, antes de ligar o carro, é ligar o quê? O som do carro. Como é o nosso bairro, a nossa cidade? Barulhenta, é carro de som rodando a todo momento. E a gente já não tem mais sossego nem dentro de casa, porque os vizinhos abrem o bigode do rádio, não é? E ó, o pau tora foi até de madrugada. O barulho exterior é sinal de um barulho interior que nos impede de fazer o itinerário do deserto. O barulho exterior é sinal de um coração que tem colocado a confiança nas coisas deste mundo e não nos tem proporcionado a ida para o deserto, a confiança em Deus, a renovação da nossa aliança com o Senhor, o confronto de cada um consigo mesmo, daquelas realidades mais profundas que te dominam, e é aonde Satanás te derruba. Aonde Satanás te derruba? Na tentação. Então, o silêncio do deserto precisa nos possibilitar a audição. Ouve, ó Israel, ouvir a voz de Deus. Você é convidado a passar por estes 40 dias do seu deserto espiritual com Cristo, para ouvir a palavra dEle, para fortalecer a sua comunhão com Ele, a experiência do amor. Voltai ao primeiro amor. A quaresma nos possibilita esta volta ao primeiro amor com Jesus. O deserto nos proporciona olhar para dentro do nosso coração,
para aquelas realidades mal resolvidas, que nos dominam e que nos faz ser pessoas tristes, angustiadas, deprimidas, para sermos libertas deste mal. Mas é necessário ouvir o Evangelho de Deus, a boa notícia que Deus tem para você. E Jesus, ao pregar o Evangelho de Deus, o que ele diz? Vamos aí tomar o versículo 15, o último versículo do Evangelho. Vamos ler juntos qual é a pregação do Evangelho de Deus. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo já se completou. Que tempo é esse? O tempo de Deus. Há uma diferença entre o tempo do relógio, que nós chamamos de cronos, o tempo cronológico de minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, e assim sucessivamente. E há uma outra definição que a Escritura traz para tempo, que é chamado de Kairos. Qual é a diferença entre Cronos e Kairos? Cronos é o nosso tempo ordinário. Muitas pessoas ali antes de começar a missa chegaram felizes da vida, porque hoje acabou o horário de verão. Então o horário de verão está dentro do Cronos, o nosso tempo cotidiano, o tempo raso, o tempo deste mundo. Mas o Evangelho não está falando do Cronos. O Evangelho está falando do Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. O tempo já se completou. Ou seja, o povo de toda a antiga aliança esperava o Messias, esperava a salvação que vinha de Deus, esperava a remissão dos seus pecados. E isso se concretiza em quem? Em Jesus. Ele é o Evangelho por excelência. Ele é a palavra do Pai que se faz gente como nós. Então este tempo é o tempo oportuno da graça de Deus. Nós precisamos fazer um caminho nesta quaresma que nos tire daquilo que é raso, daquilo que é da imanência desta vida terrena, cotidiana, e nos ajude a superar o Cronos, a imanência, para nos elevar ao Kairos, ao tempo de Deus, ao tempo da transcendência. Porque a nossa visão hoje é materialista, é só para termos lucro, bens, termos poder e domínio sobre as coisas e as pessoas. E o Evangelho é para a nossa conversão. A quaresma tem que nos tirar da visão limitada do Cronos e nos elevar para a visão elevada do Kairos, do tempo oportuno da graça de Deus, da transcendência. Nós estamos falando de escatologia. A palavra escatom vem do grego, é o fim dos tempos, a vida plena que Deus vai nos oferecer. Mas enquanto nós não contemplamos o Kairos, a transcendência, a escatologia de Deus, a gente vive igual porco no chiqueiro quando põe a lavagem. Vocês já foram na roça? Já viu quando o porco está com fome e você põe a lavagem? Ele sai assim, não é? Correndo, um atropelando o outro, e o chiqueiro às vezes é pequeno, e eles ficam o tempo todo com o focinho onde? Na lavagem, roncando. Aí engasga, né? Com soro, com aqueles pedaços de abóbora que jogaram lá, etc e tal. Minha gente, o nosso mundo está fazendo isso conosco. Nessa perspectiva do bem, do poder, do materialismo,
nos faz ficar com o carão todos os dias na lavagem, naquilo que não presta, naquilo que vai passar. E a quaresma de Deus quer nos elevar, quer apontar os nossos olhares para o alto. Daqui a pouco o padre na oração eucarística vai dizer: corações ao alto junto com vocês. E a resposta será: o nosso coração está onde? Em Deus. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É sair desta vida rasa, do materialismo, do tempo que nos escraviza, da cronologia das horas, e nos elevar para o Kairos, para a transcendência. E é por isso que Jesus completa: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então o reino de Deus se dá em Jesus, porque Ele é a concretização do reino. O reino de Deus se dá na nossa interioridade, com o Senhor no deserto. E o reino de Deus se dá na igreja, na vivência da fé como irmãos. E tudo isso é um caminho de conversão, mudança de mentalidade para alcançar uma meta. E para que essa conversão, essa mudança de atitude, esta mudança de hábito aconteça, é necessário acreditar. No quê? No Evangelho. Olha que interessante. Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ouvimos no final: convertei-vos e crede em quê? No Evangelho de Deus. Então a quaresma nos pede uma decisão, uma atitude de conversão e de adesão à palavra, ao Evangelho de Deus. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isso a Jesus. Nós falamos com Jesus pela oração. Então agora deixe o seu folheto de lado, feche os seus olhos e pense: quais são as tentações que você enfrenta? Nós queremos ser levados pelo Espírito ao deserto. E ao chegarmos no deserto, o primeiro confronto é interior. Então, olhando para a sua vida, quais são as suas tentações? Elas têm te vencido, te derrubado, te levado ao pecado? Mas Jesus hoje te dá uma graça de estar com Ele, de ouvir a palavra dEle, para que nós, com Jesus, possamos vencer nossas tentações. Fala com Jesus nessa manhã: Jesus, me ajude a vencer a minha tentação. Jesus, eu acredito no teu poder, e eu sei que o Senhor pode vencer no meu lugar a Satanás que tem me dominado, que tem me escravizado. Abri, Jesus, nesta manhã os meus ouvidos para ouvir o teu Evangelho, para ouvir a tua palavra, Jesus, porque nesta quaresma eu quero viver a conversão, eu quero renovar a minha fé, eu quero te buscar com mais intensidade, Jesus.
Eu quero sair da imanência, Jesus, para viver a transcendência. Eu quero sair da dominação do cronos, da vida tão corrida, para viver o kairos, para viver o tempo abundante da tua graça, que me liberta, que me cura, que me restaura, e que me faz uma pessoa nova, pelo teu poder, Jesus. Vem, Senhor, no nosso deserto interior, nos tocar. Vem, Jesus, nos transformar, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu evangelho. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei.